Bom dia, pessoal. Vamos organizar a aula de hoje, que é o planejamento da aula. Na aula passada, a gente já tinha começado a introduzir o sistema de partículas na forma da definição de centro de massa e explicar também a conservação do momento linear associado ao centro de massa, né? E a gente vai fazer agora exemplos nos dois casos, né, para sistemas de partículas com distribuição discreta e contínua de massa, né? Nós vamos obter a expressão do vetor a posição do centro de massa a partir da definição, né? Tanto para sistema discreto quanto para sistema contínuo. Depois, na sequência, nós vamos analisar a conservação do momento linear de um sistema. Vamos fazer exemplos. A gente já discutiu um pouco isso na aula passada. Nós vamos fazer exemplos, né, de sistemas que conservam sistema linear nós vamos utilizar a conservação do momento linear para determinar quantidades cinemáticas para o movimento. E, finalmente, mais para o final da aula, a gente vai determinar, então, como é que calculamos o momento angular de um sistema de partículas, né? E vamos determinar qual é que são as condições para a conservação desse momento angular do sistema de partículas. Esse, basicamente, é o planejamento da aula de hoje. Então, só para resumir, na aula passada, a gente começou a definir a posição do centro de massa. Então, a gente tem um sistema de referência inercial. Nós vamos mapear, né, todas as partículas do sistema. Por exemplo, aqui eu estou representando a alfaésima partícula do sistema, que tem massa m-alfa e que é localizada pelo seu vetor posição r-alfa. A partir dessa notação, né, nós mostramos que no caso do sistema discreto de partículas, né, ou seja, a gente tem, no caso onde tem um sistema onde nós conseguimos fazer contagem, né, do número de partículas, a definição do vetor posição de centro de massa, que é o vetor R maiúsculo, né, é definido como 1 sobre a massa total, o somatório sobre todas as partículas, ou seja, sobre as alfa partículas do sistema. Então, o alfa vai de 1 até o número total de partículas, né? Produto massa dessa partícula pela sua posição, pelo seu vetor posição. Mas aqui no caso do discreto está claro que a posição do centro de massa é uma média ponderada, né, dos vetores posição da partícula pesados, né, ponderados pela massa, né, massa de cada partícula dividido pela massa total. Então, a concentração, onde eu tenho concentração de massa no meu sistema, naquela direção vai estar localizado a posição do centro de massa. A gente pode fazer o caso contínuo, né, se a minha distribuição é contínua de massa, o somatório aqui nas massas vai virar uma integração nas massas. Então, aqui a gente vai ter, ao invés de somatório, nós vamos ter uma integral nos elementos infinitesimais de massa, onde cada um dos elementos infinitesimais de massa são localizados pelo um vetor posição. É essa expressão que a gente vai utilizar para obter a posição de centro de massa. Então, o que eu vou fazer agora, na sequência, é fazer vários casos, tanto para o caso discreto quanto para casos contínuos de massa, o cálculo do vetor posição do centro de massa. O meu primeiro exemplo é um sistema discreto, então com poucas partículas. Aqui é um sistema de 3 partículas, né? São 3 partículas com massas distintas, né? A massa M1 tem 2 kg de massa e o vetor posição da massa M1, que é o vetor R1. Vocês conseguem ver aqui que essas 3 partículas estão sobre um plano, né? O plano XY, porque os seus vetores de posição só envolvem os versores I e J, né? Chapéu. Mas o vetor posição da partícula 1 é menos I mais J, ou seja, as coordenadas, né, da localização da partícula 1 é as coordenadas menos 1, 1. A partícula 2 tem 4 kg, o vetor posição R2 dessa partícula é 2I mais 2J, ou seja, ela está localizada no ponto 2, 2, coordenadas 2, 2. E a massa 3 tem 9 kg, é a massa maior, né, a massa mais massiva. O vetor posição R3 dela é mais I menos J, ou seja, ela está localizada nas coordenadas cartesianas 1, menos 1, certo? Então, as 3 coordenadas das 3 partículas estão aqui. E aí a gente quer localizar, então, o vetor posição do centro de massa desse sistema de 3 partículas, que é um sistema discreto, né? Temos poucas partículas, né? No caso discreto, para obter, então, o vetor posição do centro de massa, a gente precisa calcular esse somatório, né? Somatório do produto massa vezes o vetor posição, dividir pela massa total do sistema, né? Então, primeiro, inicialmente, vamos calcular o somatório, né, de M-alfa e R-alfa. Como temos 3 partículas, o alfa vai ser somado de 1 até M, né? Ou seja, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai multiplicar cada um desses vetores posições, né? Cada um desses vetores posições pelas massas, né? E depois somar
então, ou seja, fazer o vetor soma, né, dessas quantidades e depois vamos dividir pela massa total. Então, aqui quando eu faço, no caso das coordenadas x, nas componentes x, né, quando eu multiplico pelas massas, diferentes massas, nós temos aqui na coordenada i chapéu desse somatório, o que nós temos? Nós temos duas vezes a coordenada x do R1, que é menos 2, 4 vezes a coordenada x do R2, que é 2, né? Então nós temos 8, e a 9 multiplicado pela coordenada x do vetor R3, que nos vai dar 9. Né? Então, somando as componentes x desse vetor produto massa vezes R, nós temos essa soma. Mesma coisa para as coordenadas y, né? Multiplicamos as massas por cada uma das coordenadas y e somamos, né? Isso vai nos dar o somatório, como está aqui, né? E separado já por coordenadas, né? Quando a gente faz a soma, a gente vê que isso vai nos dar um vetor, né? Esse somatório M-alfa, R-alfa, vai nos dar um vetor cuja coordenada x, ou a componente x, é 15, né? Aqui, claro, as massas das partículas estão em quilos, né? E as coordenadas estão em metros, né? Então, as unidades desse somatório é um vetor cujas componentes são 15 e 1, portanto, componente x é 15, componente y é 1, em unidades de quilo vezes metro, né? Massa vezes posição, né? Comprimento, então nós temos quilo vezes metro em SI para este vetor soma. Se nós dividirmos esse vetor soma, né, pela massa total, que é a soma das três massas, que vai dar 15 quilos, né, nós conseguimos, então, calcular o vetor posição do centro de massa. Né? Somatório, né, o somatório que a gente acabou calculando, é o vetor, né, dividido pela massa total, ou seja, o vetor soma dividido pela massa total, nos dá um vetor, né, obviamente. Isso vai nos dar o vetor I chapéu mais 1 sobre 15 avos J chapéu. Este vetor aqui, né, é o vetor posição da coordenada do centro de massa, né, desse sistema de três partículas, que é um sistema discreto. Né? Ou seja, as coordenadas do centro de massa nesse plano XY são as coordenadas 1 sobre 15 avos, ou seja, x igual a 1 e y igual a 1 sobre 15 avos, que é da ordem 0,1, né, pouco menos de 0,1. Aqui eu tenho a representação gráfica, né, esquemática da representação das três partículas e onde mais ou menos está localizado o centro de massa. Né? Então, a partícula 1 que tem coordenadas menos 1 e 1, a partícula 2 tem coordenadas 2, 2, e a partícula 3 que tem coordenadas 1, menos 1, né? São essas três partículas, e o centro de massa está localizado em x igual a 1, e a coordenada y é 1 sobre 15 avos, que é muito menor que 0,1, é quase próximo de zero, né? Então, está muito próximo de zero aqui em y, né? A zero em y, a nossa coordenada y para a posição do centro de massa. Então, a posição do centro de massa está mais ou menos aqui, né? Em x igual a 1 e muito próximo de zero em y, né? Menos de 0,1 para o y correspondente, certo? Então, aqui já conseguimos escrever explicitamente o vetor posição do centro de massa, no caso, um sistema de três partículas, que é um sistema discreto. Né? Agora eu vou fazer uma série, né, de exemplos onde a gente vai calcular o vetor posição do centro de massa ou as coordenadas do centro de massa, em sistema de coordenadas cartesiano, né, para uma distribuição contínua de massa, começando no caso mais simples e complicando a distribuição de massa. Né. Então, o primeiro caso aqui a gente tem uma haste fina, certo? Então, essa haste fina só vai ter comprimento, então a gente vai desconsiderar as outras dimensões delas, espessuras, etc. A gente vai ter uma haste fina, onde eu tenho uma massa total M grande distribuída sobre o comprimento dessa haste. O comprimento da haste é comprimento L. Tá? Então, eu tenho uma massa M grande distribuída uniformemente. Então, aqui a palavra-chave é que a distribuição é uniforme, a massa está uniformemente distribuída sobre esse comprimento L. Então, aqui eu estou representando a haste, né? Eu vou colocar ela, claro, sobre um sistema de coordenadas, sistema coordenado cartesiano. Na verdade, a gente precisa só do eixo dos x, né? Vou coincidir uma das extremidades da haste, né, a extremidade da esquerda, com a origem desse sistema de coordenadas, ou seja, o zero nas coordenadas x. E vou distribuir essa haste sobre o eixo dos x. Aqui está a representação do comprimento da haste, né? Da origem até a outra extremidade da haste. Nós temos o comprimento desta haste L, certo? A massa total da haste é M grande, certo?
E aqui eu já estou localizando um elemento infinitesimal de massa. Um elemento infinitesimal de massa dm, né? Estou representando ele aqui, um pedacinho, né? Um pedaço infinitesimal da massa da haste, tá? E eu estou localizando esse elemento infinitesimal, tá? Esse elemento infinitesimal, eu digo que ele está a uma distância x da origem. Então, a distância x aqui, desde a origem até o elemento infinitesimal de massa, está definido. Obviamente, o elemento infinitesimal de massa dm, ele ocupa um elemento infinitesimal de comprimento, porque a massa está distribuída uniformemente sobre o comprimento, né? O elemento dm ocupa um espaço, né, um comprimento infinitesimal dx. Então, é só localizando a notação, né? dm dx, dm é o elemento infinitesimal de massa, que está localizado a uma distância x da origem, e esse elemento infinitesimal de massa ocupa um elemento infinitesimal de comprimento dx, certo? No caso contínuo de massa, o vetor posição de centro de massa é diferente, como calcular, né? 1 sobre a massa total, a integral nos elementos infinitesimais de massa, então nós vamos fazer a soma sobre todos os elementos infinitesimais em cima da haste, né? Essa integral da massa é da quantidade R, onde R é o vetor posição do elemento infinitesimal de massa, né? Em geral, a gente nunca vai fazer a integração da massa. A gente vai reescrever a integração de massa em termos de uma integração espacial, tá? No nosso caso aqui é um caso unidimensional. A gente vai poder substituir a integração de massa para uma integração em x, né? Nos elementos de comprimento, certo? Como é que nós vamos fazer essa transformação da integral de massa numa integral de comprimento? A gente está assumindo, né, que a densidade linear de massa, eu vou chamar de lambda, tá? O que é a densidade linear de massa? É a massa por unidade de comprimento. Então, como a massa está uniformemente distribuída no comprimento L da haste, certo? Significa que a densidade linear, ou seja, a massa por unidade de comprimento, em qualquer ponto sobre a haste é uma constante. E, inclusive, a gente sabe quanto é que é essa constante, né? A massa total dividido pelo comprimento total da haste. Isso vai nos dar em quilos por metro, né, a densidade linear de massa que a gente está assumindo como sendo constante ao longo do comprimento da haste. Então, a razão m sobre L, massa por comprimento, né, a unidade de massa por unidade de comprimento é uma constante sobre toda a haste. Bom, se a densidade linear de massa é uma constante, nós sabemos, então, que se eu fizer a razão da massa contida no elemento infinitesimal de massa, que é dm. Se nós dividirmos esse elemento infinitesimal de massa pelo elemento infinitesimal de comprimento correspondente ao elemento infinitesimal de massa, que é o dx, né? Isso dá uma razão de massa por comprimento. A gente sabe que isso aqui é uma constante igual a lambda, né? Que é igual à razão da massa total pelo comprimento total da haste. Então, o lambda também, devido à densidade linear ser uniforme, também pode ser calculada como a razão da massa, né, contida no elemento infinitesimal de massa, dividido pelo comprimento do elemento infinitesimal de comprimento. Né? Massa por comprimento é sempre o mesmo número, é sempre a mesma quantidade, massa total dividido pelo comprimento total. O que isso nos informa? Nos informa que, como lambda é uma constante, nós vamos conseguir relacionar o elemento infinitesimal de massa com o elemento infinitesimal de comprimento, né? Como lambda constante, a gente pode escrever, então, dm como sendo lambda dx. Aí, como eu estou comentando com vocês, né? A gente pode, então, substituir o elemento infinitesimal de massa por o elemento infinitesimal de comprimento, a menos da densidade linear que a gente está assumindo como constante. Ou seja, a gente pode reescrever a expressão da posição do centro de massa como sendo 1 sobre a massa total, a integração na massa, né, no elemento infinitesimal de massa. Nós vamos, então, reescrever como uma integração na posição, ou seja, lambda vezes a integral no elemento de comprimento, né, a integral em dr, do vetor posição da localização do elemento infinitesimal de massa, que é esse vetor R que está aqui. No nosso caso, obviamente, aqui a gente não tem um vetor, né? O nosso caso é unidimensional, né? Então, a nossa integração é apenas em dx, né? Então, significa, então, que a posição do centro de massa, né, a xcm, né, que é a única coordenada que a gente vai ter, né, o x de centro de massa é 1 sobre m, 1 sobre a massa total, a integral do dm, mas o dm é escrito em termos de lambda dx, né, lambda dx,
do vetor posição de centro de massa. Claro que no caso unidimensional, a posição de centro de massa, do centro de massa, perdão, a posição do elemento infinitesimal de massa, né, é x. Nós sabemos que aqui que a localização da posição do elemento infinitesimal de massa dm é a distância x, certo? Obviamente, o x, a localização do centro de massa vai mudar, porque a gente, ao longo do comprimento da haste, nós temos localização de diferentes elementos infinitesimais de massa, certo? Mas a ideia é substituir a integração em massa por integração em dx, a menos da densidade linear, né? E quem a gente vai integrar é a posição do centro de massa, do elemento infinitesimal do centro de massa, que no nosso caso está localizado na distância x a partir da origem. Então, no final das contas, para calcular a posição x do centro de massa, no caso unidimensional, o lambda é uma constante, então a gente tem a razão L, lambda sobre a massa, né? E a integral ficou uma integral em x, né? A gente vai integrar sobre os limites de integração, então os x possíveis, né? O menor é 0 e o máximo é o tamanho total da haste, né? Ou seja, as possíveis localização dos elementos infinitesimais de massa vão desde a origem até o comprimento total, né? São as pontas da haste, né? X igual a 0 e x igual a L, né? Os elementos infinitesimais de massa estão ao longo de todas essas coordenadas em x. Né? Então, a nossa integração vai ser de 0 até o comprimento da haste L, x dx, né? Essa integral aqui é trivial de calcular, né? A integral de x, que é x ao quadrado sobre 2, calculado nos limites de integração de 0 até L, né? Isso, então, vai nos dar, o resultado da integração vai nos dar L quadrado sobre 2, né? Então, L quadrado sobre 2 é o resultado da integração em x, multiplicado, claro, pela razão lambda sobre m, onde lambda é a densidade linear de massa por unidade de comprimento, que é uma constante. Lembrando que lambda nós podemos calcular a partir da massa total da haste e o comprimento da haste, que é o L, né? Então, a lambda é mzão sobre L, multiplicado por L quadrado dividido por 2, né? E, claro, a massa total, que já estava ali como resultado da definição do centro de massa, o M já estava ali. E, obviamente, então, a gente obtém com a posição de centro de massa, nesse caso linear, né, onde eu tenho massa distribuída sobre um comprimento, né, sobre uma haste que só tem dimensão de comprimento, né, e onde essa densidade linear lambda é constante, a gente tem que a posição do centro de massa, o xcm, né, coordenada x do centro de massa, é a metade do comprimento da haste explicitamente, né? Isso é intuitivo, né? Se eu tenho uma densidade uniforme, eu espero que o centro de massa está localizado no centro, né, da haste. Se a minha densidade lambda da distribuição de massa não fosse uniforme, obviamente o resultado seria diferente, né? Então, se nós tivéssemos mais massa concentrada, por exemplo, no início aqui da haste, né, mais próximo da origem, lembrando, a posição do centro de massa é ser deslocado para a região espacial, né, do corpo que eu estou analisando, mas onde eu tenho maior concentração de massa. Claro que eu estou fazendo aqui o caso mais simples, onde a densidade linear de massa é constante, a massa, a probabilidade de comprimento é constante. Mas, claro, a gente pode ter casos onde eu não tenho distribuição uniforme de massa, onde eu posso ter concentrações, né, bolsões de concentração de massa no meu sistema, ou seja, a densidade pode ser não uniforme. Né? Mas aqui, no caso uniforme, a densidade é uma constante apenas, né? No caso da conta das coordenadas da posição de centro de massa. Muito bem. O segundo caso que eu quero analisar com vocês é agora, nós já analisamos o caso contínuo, uma distribuição de massa sobre um comprimento. Agora eu quero analisar o caso onde eu tenho massa distribuída sobre uma área, sobre uma superfície. Então aqui eu vou ter uma densidade superficial de massa, né? Ou seja, massa por unidade de área. A minha área é uma coisa um pouco mais complicada. Qual é que é a área que eu vou distribuir a massa total, M, tá? Então eu vou ter aqui, a massa vai ser distribuída numa região espacial que é essa daqui. Eu tenho coordenadas cartesianas, aqui as coordenadas estão em metros, né? Tanto as coordenadas x quanto y, né? A área que eu vou distribuir a massa total emissão, né? A massa total emissão,
é a área que está contida entre os eixos coordenados, os eixos x e y, primeiro quadrante no sistema de coordenadas, ou seja, neste quadrante aqui, o quadrante 1, né? E a área que está delimitada pelos quadrantes, né, pelos eixos coordenados, né? E a parábola, né, a curva determinada pela parábola, cuja equação desta parábola é y igual a 4 menos x ao quadrado. Y igual a 4 menos x ao quadrado é uma equação de uma parábola, né? Vocês conseguem ver que essa parábola tem concavidade para baixo, né? O termo quadrático é negativo, né? O zero, ou seja, o máximo dessa parábola, a gente consegue calcular qual é, que é a localização em x e assim por diante, onde está a localização dos zeros. Vocês podem ver, obviamente que eu só estou representando o gráfico da parábola só no primeiro quadrante, mas o gráfico da parábola continua nos outros 3 quadrantes, né? Mas o que eu quero é que a minha área que eu vou distribuir a massa total emissão, né, é a área delimitada pelos eixos coordenados e o gráfico da parábola y igual a 4 menos x ao quadrado, certo? Aqui eu consigo mostrar os limites, né, nos eixos x e y da minha curva y igual a 4 menos x ao quadrado. Por exemplo, quando y é igual a 0, né, você consegue ver que x é igual a mais ou menos 4, mas no primeiro quadrante, perdão, é mais ou menos 2, mas no primeiro quadrante isto é mais 2, né? Então aqui a gente consegue ver que o limite em x aqui da curva, né, quando y é igual a 0, né, x é igual a 2. Né? Do outro lado, quando a gente tem x igual a 0, ou seja, quando eu estou na origem, y vale, né, x igual a 0, y vale 4. Tá? Então eu tenho os limites aqui nas coordenadas, né, nos eixos coordenadas x e y, os limites determinados pela parábola no primeiro quadrante, 4 menos x ao quadrado. Então, a área que eu vou estar distribuindo a minha massa total M é esta área delimitada pela parábola 4 menos x ao quadrado. E aí eu quero localizar onde está localizado o centro de massa nesse sistema contínuo de partículas, onde eu tenho massa total distribuída nesta área achulhada aqui, tá? Aqui eu já estou representando o vetor posição, né, o R, né, de um elemento infinitesimal de massa dm, tá? Agora, como eu tenho a massa distribuída numa área, o elemento infinitesimal dm ocupa uma área infinitesimal, né, uma área infinitesimal de área, né, que é dA, certo? E aqui eu estou localizando, então, o vetor Rzinho, né, que localiza, a partir da origem do sistema de coordenadas, o elemento infinitesimal de massa do ponto de vista do cálculo, né, das coordenadas do centro de massa. Né? Obviamente, eu tenho uma área total coberta pela essa curva, né, abaixo desta curva, que a gente vai usar, vai calcular a partir do cálculo integral, né, cálculo integral diferencial. Bom, primeira coisa, como eu estava falando para vocês, a distribuição de massa é uniforme. Isso significa que eu tenho massa, a massa total M está distribuída uniformemente sobre esta área, tá? Então, eu posso definir uma densidade superficial de massa, que é massa por unidade de área, certo? E eu estou assumindo que essa densidade é uniforme, ou seja, essa densidade é constante, ou seja, a massa total dividido pela área total, né, é uma constante. Massa total dividido pela área total é uma constante, e essa constante é chamada densidade superficial de massa, né? Eu vou chamar de sigma, tá? Então, sigma é massa por unidade de área, que a gente está assumindo como sendo constante, nesse caso nosso aqui. Né? Bom, primeiro, obviamente, já para calcular a densidade superficial de massa, a gente vai precisar saber a área total abaixo da curva parábola no primeiro quadrante, tá? Para fazer isso, a gente vai usar o cálculo integral, né? Para saber quanto é que a área ocupada abaixo da curva, dada pela parábola 4 menos x ao quadrado, a gente vai ter que integrar, né? Lembrando o cálculo, né? Cálculo diferencial e integral, né? A área abaixo de uma curva é dado pela integral, né, desta curva em x, né, nos limites de integração em x correspondentes. Então, para eu calcular a área total abaixo da parábola no primeiro quadrante, né, eu vou integrar, então, x, né, vou integrar em x de 0 até 2, né, que é os valores de x no primeiro quadrante, de 0 até 2, né, da expressão, né, da função que representa a parábola, a y de x, né, a 4 menos x ao quadrado.
Então, eu vou integrar a curva, a parábola 4 menos x ao quadrado, a função representando a parábola 4 menos x ao quadrado, de 0 até 2, que é onde a gente quer calcular a área, certo? Essa área aqui é fácil de calcular, né? A integral 4 de 4 menos x ao quadrado é 4x menos x ao cubo dividido por 3, então, 2 termos, integrado de 0 até 2, né? Basicamente, só o limite superior vai interessar. Então, aqui no primeiro termo, a gente vai ter, substituindo o limite superior, a gente vai ter 4 vezes 2, que é 8, né? E no segundo termo, a gente tem 2 ao cubo, que é 8, dividido por 3, né? Então, a gente tem 8 menos 8 terços como o valor da área total. Isso, já fiz o MMC, isso vai dar 16 terços, né? 16 terços de metros quadrados, porque como as coordenadas estão em metros, né, a área correspondente vai estar em unidades de metro quadrado. Então, 16 terços de metro quadrado é a área total, né, abaixo da curva parábola 4 menos x ao quadrado, no primeiro quadrante, onde os limites em x são de 0 até 2. Então, nós já calculamos quanto é que é a área total. Nesta área total de 16 terços de metros quadrados, nós vamos distribuir a massa total M uniformemente. Né? A massa total M vai ser uniformemente distribuída nesta área total de 16 terços de M ao quadrado. Como eu estava comentando com vocês, como a gente fez no caso linear, né, a gente vai substituir a integração dos elementos infinitesimais de massa em termos dos elementos, agora em termos dos elementos infinitesimais de área, tá? Por quê? Como o sigma, a densidade superficial de massa, é uma constante, ou seja, a massa por unidade de área é uma constante, isso significa que se eu fizer a razão da massa contida num elemento infinitesimal de massa, que é o dm, e dividir isso pela área que ele ocupa, que é um elemento infinitesimal de área dA, certo? Isso é igual a sigma, né? É igual à densidade superficial de massa constante. Então, se eu dividir dm sobre dA, isso vai me dar o meu sigma constante também, certo? Lembrando que sigma também é a massa total dividido pela área total, né? Como eu falei, a área total da curva. Mas aqui a gente vai assumir que a sigma é constante, é a razão entre a massa pela área, e aí isso vai nos ajudar a relacionar o elemento infinitesimal de massa com o elemento infinitesimal agora de área, tá? Então o dm pode ser escrito como sendo sigma, né? dm igual a sigma dA. Então eu posso substituir a integral nas massas, né, nos elementos infinitesimais de massa, pela uma integração nos elementos infinitesimais de área, em coordenadas cartesianas, né, a menos da multiplicação, claro, por sigma, que é a densidade superficial de massa. Então, o vetor posição de centro de massa, no caso de distribuição contínua, que é o caso, né, nós temos massa distribuída sobre uma superfície, né, sobre uma área, né, que é 16 terços de metros quadrados, integral na massa, nos elementos infinitesimais de massa, do vetor posição do elemento infinitesimal de massa. Até representei ele aqui, né? O vetor R localiza o dm. Como eu estava falando para vocês, os elementos infinitesimais de massas, né, a integral, né, os dm's, podem ser substituídos em termos, agora, neste caso, em termos da integração na área, né, no elemento infinitesimal de área, menos a multiplicação por sigma, né, a densidade. Como a densidade é constante, isso sai para fora da integração, então a posição do centro de massa, o vetor posição do centro de massa, vai ser escrito como a densidade superficial sigma dividido pela massa total, a integral de R, do vetor R, dA, onde R é o vetor posição localizando o elemento infinitesimal de massa, né? Certo? Aqui, então, obviamente, esse vetor posição R do centro de massa tem duas coordenadas, né? A gente pode reescrever esta equação nas respectivas coordenadas cartesianas, né? A coordenada x e o y do centro de massa, né? Então, para cada caso, né, aqui eu vou substituir as coordenadas da localização do elemento infinitesimal de massa, a coordenada x e a coordenada y deste R. Então, aqui a gente está assumindo que o vetor Rzinho, que localiza as coordenadas do elemento infinitesimal de área, a gente tem, de massa, perdão, ele tem estas, como a massa está sendo distribuída no plano XY, né, no sistema cartesiano, o vetor posição da localização
do elemento infinitesimal de massa, que é esse cara aqui, o Rzinho, né? Ele tem coordenadas x e y, né? O elemento infinitesimal de massa dm tem coordenadas x e y. É a mesma generalização que a gente fez no caso anterior do linear, né? Onde eu localizei o elemento infinitesimal de massa, a coordenada x dele era x, mas agora como a gente está distribuindo uma superfície, né? A posição, né? O vetor posição do elemento infinitesimal de massa dm, né? Tem coordenadas agora no plano, né? Tem coordenadas x e y. X são a localização dos elementos infinitesimais de massa. Isso significa que essa equação aqui, né, a gente pode separar ela nas duas componentes cartesianas do Rzão, né, do vetor posição do centro de massa. Bom, a coordenada x do centro de massa, né, que é o xcm, é sigma sobre a massa total, a integral de R dA, mas a coordenada x do vetor posição do elemento infinitesimal de massa é x. Aqui. Então, aqui a gente vai calcular, a integral vai ser x dA, e a mesma coisa para a coordenada y do centro de massa, né? É sigma sobre a massa total. A integral da coordenada y da posição do elemento infinitesimal de massa, que é y no nosso caso, né? Integrado na área. Então, agora, para a gente calcular as duas coordenadas, né? A coordenada x e y do centro de massa no plano, vai envolver agora o cálculo do integração de área, né, no sistema de coordenadas cartesiano. Eu vou ter que integrar x na área correspondente, né, e y na área correspondente. Então, vou integrar essas duas funções, x e y, na área total coberta pela parábola. Certo? Eu vou fazer aqui em detalhes essas integrações. Né? Vamos começar, então, pela integração correspondente aqui para a coordenada x do centro de massa, que é sigma sobre n, e nós vamos ter agora que calcular a integral x, a integral de superfície, né? A integral de área da função x, a integral de área em coordenadas cartesianas da função x, certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Aqui eu já estou escrevendo a integral de área explicitamente em coordenadas cartesianas, né? O dA, o elemento infinitesimal de área em coordenadas cartesianas, é dx dy. Então, aqui eu já estou escrevendo explicitamente xdA, onde dA é dx dy. E significa que para calcular a integração de área, né, em coordenadas cartesianas, eu vou ter que integrar, então, em x e em y. Né? Quem é que eu vou integrar em x e y? A função x. XdA. É preciso calcular essa integral de área para obter o xcm, a menos das constantes. Né? Bom, eu tenho a função x. Né? A função x, obviamente, aqui eu vou ter que colocar os limites de integração tanto em y quanto em x para eu fazer a integração em área. Né? Bom, os limites em x, né? Os limites em x já são claros para nós, né? Os limites em x vão de 0 até 2, né? Nas coordenadas x aqui, a minha área, né, corresponde a um limite em x que vai de 0 até 2. E quais são os limites em y, né? Quais os limites em y? Os limites em y são um pouquinho mais complicados, né? Fixado um x, né? Fixado um x, o y correspondente é dado pela equação da parábola, né? Ou seja, está dado um x aqui na coordenada x, eu vou colocar esse valor aqui na expressão da equação da parábola, eu vou obter o y correspondente. Então, aqui quando eu vou calcular os limites de integração em y, né? Aqui eu estou colocando os limites da integração y, fixado um x, eu vou integrar de 0 até 4 menos a x ao quadrado, que é o y correspondente, né, correspondente à equação da parábola, y igual a 4 menos x ao quadrado. Então, aqui eu estou calculando explicitamente a integração de área da função x, onde os limites de integração em x são de 0 até 2, eu estou integrando primeiro em x, na verdade, por último em x, né? E na integração em y, tá, eu vou integrar de 0 até a expressão em y,
da equação da parábola, que vale 4 menos x ao quadrado, né? Bom, aqui agora, como nós já identificamos os limites de integração, vamos fazer as contas, né? Primeiro nós vamos integrar em y, né? Vamos integrar em y primeiro. Por que nós vamos integrar em y primeiro? Quando eu faço a integração em y, eu vou ter aqui no integrando restante apenas uma função de x que eu vou integrar finalmente em x de 0 até 2, tá? Então a primeira integração que eu vou fazer é uma integração em y, né? De uma constante, né? Porque aqui eu só tenho x, que não tem nenhuma dependência em y, aqui no integrando, né? Eu vou integrar um y, uma constante, de 0 até 4 menos x ao quadrado. Então aqui eu tenho sigma sobre m, a integral restante em x de 0 até 2, e aqui eu estou fazendo explicitamente, né? Explicitamente a integração em y. Como o integrando não tem y, então o resultado da integral em y é y calculado de 0 até 4 menos x ao quadrado. Calculado de 0 até 4 menos x ao quadrado. O resultado da integração em y, então, vale 4 menos x ao quadrado, né, obviamente. E aí, finalmente, a gente pode calcular a integral restante em x, que é o x original que já estava aqui. Faltou aqui o x, né? Esse x faltou nós colocarmos ele aqui. A integral em x correspondente, que é a integral de x multiplicado pelo resultado da integração em y, que nos deu 4 menos x ao quadrado. Então, aqui vamos calcular a integral, né, de x 4 menos x ao quadrado de 0 até 2. Tá? Eu estou calculando aqui explicitamente quanto é que é esta integral. Que é a integral de 4x menos x ao cubo. Né? A integral, então, de 4x menos x ao cubo vai dar 4x ao quadrado sobre 2 menos x na quarta sobre 4, né? Integrado de 0 até 2. Substituindo os limites de integração, né? Superior menos inferior. O inferior não interessa, né? Vai dar 0. Mas então ele só interessa então, a substituição do limite superior, que é 2, aqui no resultado da integração em x. Né? Nós conseguimos mostrar que isso é sigma sobre m, né? E a substituição dos limites superior, né? Do limite superior, vai nos dar, no final das contas, aqui fez o MMC, da substituição do limite superior, isso vai dar 4, tá? O resultado da substituição vai nos dar 4 multiplicado por sigma sobre m. E aí, finalmente, conseguimos, a partir do cálculo da integral diária em coordenadas cartesianas, né? Conseguimos obter quanto é que é a posição do centro de massa, a coordenada x. X do centro de massa, a coordenada x do centro de massa, da massa distribuída nessa área, né, delimitada pelos eixos cartesianos e a parábola, né, vale sigma sobre m multiplicada por 4. Né? Sigma sobre m multiplicada por 4, onde sigma é a densidade superficial de área. Calculamos o xcm, agora vamos calcular o ycm. Qual é que é a diferença? Né? No ycm, agora a gente vai... claro, tem sigma sobre m. Agora nós vamos integrar não x, mas y na área, no elemento infinitesimal de área. Tá? Então, agora nós vamos integrar y na área em sistema de coordenadas cartesianas. Vamos integrar y em dx dy. Né? Da mesma forma como a gente calculou o caso anterior, a gente integrou x na área, agora nós vamos integrar y na área, onde o elemento infinitesimal de área é dx e dy. Né? Como a gente vai integrar y, agora, como a integração principal do integrando é em y, os limites em y a gente já sabe explicitamente. Né? Os limites em y valem de 0 até 4, né? 0 até 4. Então, a integral em y é já conhecido os limites de integração. A integração em y de y vai de 0 até 4. A integração agora em x, fixado em y, fixado em y, né? O x correspondente fixado no y também tem que obedecer à equação da parábola. Né? Também tem que obedecer à equação da parábola. A gente sabe que se eu isolar x na equação da parábola, né, a gente tem que x ao quadrado vale 4, né, menos y. Né? E a gente entende então que x vale, como função de y, né, vale mais ou menos raiz quadrada de 4 menos y. Né? Obviamente que x positivos, né? X positivos, que é o nosso caso, porque a gente quer o primeiro quadrante, né? X positivos corresponde ao sinal mais aqui, né?
Ou seja, esta equação aqui, que é a equação da parábola, né, invertida, né, relaciona quais são os x dados os y. Né? Então, aqui, quando a gente for fazer a integração em x, fixado o y, né, fixado um y, o nosso x vai correr de 0 até o resultado da parábola, a curva delimitada pela parábola, né, que vale, dado um x, né, fixado um x, vale mais raiz de 4 menos y. Vou estar mostrando aqui para vocês. Né? Ó, x igual a mais raiz de 4 sobre menos y, nos dá os valores de x fixados os valores de y. Né? Então, para y igual a 0, a gente tem x igual a 0, e para um y qualquer, nós temos x dado pela esta equação aqui, né? Com um sinal mais aqui na frente da raiz quadrada. Então, aqui a gente está calculando explicitamente os limites de integração na nossa integração diária, com coordenadas cartesianas. Né? Então, aqui vocês têm que lembrar lá, quando vocês fizeram cálculo 2, imagina ter cálculo 2, né? Quando a gente aprende a calcular integração diária, né, em coordenadas cartesianas, as diferentes maneiras de como calcular as integrais diárias. Né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, a gente vai ter que integrar explicitamente em coordenadas cartesianas a integração diária de uma determinada função, que no caso aqui a gente está integrando a função x e a função y numa integração diária. Né? Como é que a gente faz isso? Sabendo que a minha área está delimitada por uma curva. Tá? Então, esse é um caso específico de cálculo de integração diária, né? Num plano. Bom, como eu estava falando para vocês, o y está fixado, os limites da integração em y são de 0 até 4, e os limites em x, né, dependem de y, que vão de 0 até mais raiz de 4 menos y. Então, significa, então, primeiro nós vamos integrar em x. Quando nós integramos em x, nós vamos obter uma função de y, né? Então, eu estou fazendo aqui explicitamente a integração em x, né? A integral em x é a integral de uma constante, né? Então, esse é x, o resultado da integral em x, calculada de 0 até raiz quadrada de 4 menos y. Né? Isso vai nos dar, então, a função 4 menos raiz quadrada de 4 menos y. Né? Quando eu substituo os limites de integração em x, que vai de 0 até mais raiz quadrada de 4 menos y. O integrando anterior já tinha um y, né? Então a gente vai integrar y, raiz quadrada de 4 menos y, em y, e os limites de integração em y são de 0 até 4. Então aqui eu só estou mostrando para vocês o resultado da integral, né, de y, raiz quadrada de 4 menos y, que dá 4 menos y na potência 3,5, multiplicada por 3y mais 8. Várias maneiras, você pode calcular à mão, analiticamente, né, fazendo substituição de variáveis, ou calcular no Wolfram Alpha, inclusive o Wolfram Alpha fazem essas integrais definidas, né, com raiz quadrada, etc. Né. Aqui eu estou mostrando o resultado da integral indefinida, né, ou seja, o resultado desta integração em y, né, substituindo os limites, claro, de 0 até 4. Né. Quando a gente faz isso, o resultado dessa integral são substituídos os limites em y, que é de 0 até 4, isso vai dar 128 por 15 avos, tá? Isso significa, então, que a posição y, a coordenada y do centro de massa, que é o ycm, é sigma sobre m, resultado da integração diária. O resultado da integração diária deu 128 dividido por 15 avos. Então, aqui, a partir do cálculo de diária, nós obtivemos as coordenadas do centro de massa, tanto a coordenada x quanto a coordenada y do centro de massa. Elas são escritas, então, a partir de frações, né, são proporcionais à razão sigma sobre m. Lembrando que sigma é a razão superficial, a densidade superficial de massa. Né? Como nós já calculamos quanto é que é a área total, eu vou escrever para vocês explicitamente quanto é que é o sigma, né, que aparece nas coordenadas x e y do centro de massa. Sigma é a massa total dividido pela área total, então sigma sobre m, que aparece aqui nas duas coordenadas do centro de massa, né, a razão sigma sobre m, se sigma é m sobre a área, basicamente sigma sobre m é o inverso da área. Mas o inverso da área a gente já sabe quanto é que é, né? A área total nós calculamos, né? A área abaixo da parábola delimitada no primeiro quadrante é 16 terços de metro quadrado, tá?
Então, 16 terços do metro quadrado, o inverso disso é 3 sobre 16 avos, inverso de metro quadrado, é a razão sigma sobre m. Então, se 3 sobre 16 avos é a razão sigma sobre m, nós já podemos calcular explicitamente, né, a coordenada x e y do centro de massa. A coordenada x do centro de massa é sigma sobre m, que é 3 sobre 16, multiplicado por 4. Aqui. Então, a coordenada x do centro de massa. 4 vezes a razão sigma sobre m. Ou seja, isso é 3/16 por 4, que dá 3 quartos. Então, a coordenada x do centro de massa é 3 quartos de metro. A coordenada y do centro de massa, a gente mostrou aqui, é sigma sobre m multiplicada por 128 dividido por 15 avos, né? Então, isso é 3,16 avos, né? Multiplicado pelo 128 por 15 avos, isso dá 8 quintos de metros, né? Então, aqui nós temos as duas coordenadas, a coordenada x e y do vetor posição do centro de massa. A coordenada x é 3 quartos e a coordenada y é 8 quintos em unidades de metro. Com isso, aqui a gente consegue escrever, então, o vetor posição do centro de massa, qual é que são as coordenadas x e y dele, né? A posição do centro de massa tem coordenadas 3 quartos e 8 quintos, né? Coordenada x e y, 3 quartos, 8 quintos. Essas aqui são as coordenadas da localização do centro de massa quando eu distribuo uma massa total m numa área, numa superfície delimitada pela parábola, né? No primeiro quadrante do sistema de coordenadas cartesiano. Então, se eu distribuo massa uniformemente nesta área aqui, a localização do coordenado do centro de massa tem essas coordenadas aqui, né? 3 quartos, que é um pouquinho menor que 1, né? Um pouquinho menor que 1, na coordenada x. E 8 quintos, que é um pouquinho menos que 2, né? 1,5 por aí. Nós temos a localização da posição do centro de massa a partir do cálculo das suas coordenadas, usando a expressão, né? A expressão de como calcular a coordenada do centro de massa a partir de uma integração nas massas, que no caso a gente substituiu por uma integração em área, né? Porque a gente está assumindo que a densidade superficial de área de massa, né? A densidade superficial de massa é uma constante. Claro, eu não fiz aqui, mas a gente poderia ainda fazer o caso mais geral, onde os meus elementos infinitesimais de massa, ou seja, a massa poderia estar distribuída uniformemente num volume, né? É o mesmo procedimento, né? Nós poderíamos assumir que eu tenho uma densidade volumétrica de massa que é constante, como a gente está assumindo sempre aqui, né? Isso é a massa total pelo volume, né? Total. Né? Mas, de novo, nós poderíamos reescrever a integração de massa, se eu tenho massa distribuída num volume, como sendo a razão, né, do elemento infinitesimal de massa pelo volume infinitesimal coberto por ele, seja o dV, né? E aí, no caso, se eu tenho massa distribuída num volume, eu poderia reescrever o elemento infinitesimal de massa, né, o dm, em termos do produto da densidade volumétrica de massa, né, o ρ, multiplicado pelo elemento de volume. Então, a nossa posição do centro de massa, né, envolveria, então, uma integração de volume e não de área, como neste caso. Mas eu vou deixar para mais adiante o cálculo de uma integração desse tipo, para a gente fazer mais adiante, quando a gente analisar corpo rígido, por exemplo. Tá? Mas eu fiz alguns exemplos, né, 2 exemplos, onde a gente tem massa uniformemente distribuída. No primeiro caso da haste, era distribuída numa linha, né, e aí, nesse caso que a gente acabou de fazer, a massa está distribuída sobre uma superfície, né, sobre uma área, né? E como é que a gente calcula operacionalmente a posição do centro de massa a partir de integrais tanto de lineares quanto de áreas, mas eu também posso fazer uma distribuição volumétrica de massa, mas a maneira de calcular é exatamente o mesmo. A complicação é a integral de volume, né, no sistema de coordenadas cartesiano, que nada mais é que dx, dy, dz no sistema de coordenadas cartesianos. Claro, com todo o maquinário de como calcular a integração de volume, dado os seus limites, né? Qual é que é a superfície que delimita o teu elemento de volume. Agora a gente vai passar, já trabalhamos um pouquinho sobre como calcular a posição do centro de massa, que a gente definiu ele na aula passada, né? A gente chegou a discutir as condições quem é o momento linear de um sistema de partículas e em que condições em que ele é conservado, né? A gente mostrou que o momento linear de um sistema de partículas, na verdade, vai ser
mapeada a partir do momento linear do centro de massa, né? A gente mostrou que a dinâmica de um centro de partículas, de um sistema de partículas, né, pode ser escrito, a gente fez isso já explicitamente na aula passada, né? A gente tem um sistema discreto de partículas, a gente tem um conjunto de partículas, né? Aqui eu estou localizando só duas delas, né? A alfa-ésima e a beta-ésima partículas do sistema, duas partículas do sistema, né? Partícula com rótulo alfa, partícula com rótulo beta. Esse sistema, obviamente, as partículas interagem entre si, onde a gente tem os pares ação-reação das interações das partículas entre si dentro do sistema, e obviamente a gente pode ter, no caso geral, forças externas atuando sobre o sistema. A gente mostrou na aula passada que a equação dinâmica que rege um sistema de partículas é dada por esta equação, que é uma equação dinâmica para o vetor posição do centro de massa. A gente mostrou, então, que a dinâmica do sistema de partículas significa que a massa total do sistema multiplicada pela aceleração do vetor posição do centro de massa, né? Ou seja, a derivada segunda temporal do vetor posição do centro de massa, que a gente acabou de calcular em vários casos, né? É igual à força resultante externa. Então, a equação dinâmica não importa as leis de interação, quais são as interações entre as partículas dentro do sistema. A dinâmica toda de um sistema de partículas é determinada apenas pela força líquida total das forças externas que estão atuando sobre o sistema. Ou seja, só depende da força líquida externa do sistema. Toda a dinâmica vai depender só das forças externas. Lembrando quem é a força líquida externa, né? A FR externa, que é a força resultante externa, é a soma sobre todas as partículas do sistema das forças externas atuando sobre cada uma delas, né? Então, eu vou somar sobre cada uma das partículas do sistema ou a força resultante das forças externas sobre cada uma delas e vamos fazer a soma disso, né? A gente concluiu, né, que quando a gente não tem forças externas, ou seja, o sistema de partículas é isolado, né, e significa que o centro de massa vai se mover, bom, a dinâmica vai se comportar no sistema como se a gente pudesse descrever o sistema apenas pelo centro de massa, né? Porque aqui a aceleração é a aceleração do centro de massa, né? Mas, lembrando, quem é o momento total do centro de massa, né? O momento linear, quanto é que é o momento linear total do sistema de partículas, né? Seria a soma dos elementos, a soma dos momentos lineares individuais de cada uma das partículas, né? Então, se eu fizer a somatório dos P-alfas, né, onde P-alfa é o momento linear de cada uma das partículas, né, somado o alfa de 1 até n, né, o momento linear total, então, do sistema, que é o P, vetor P, né, é o somatório dos P-alfas, né. Lembrando que o P-alfa nada mais é que a massa de cada partícula multiplicado pela sua velocidade, né, seja a derivada temporal dos seus vetores posições R-alfa, né. Ou seja, aqui eu estou reescrevendo quanto é que é as velocidades, né, em termos das vetores posições. A gente mostrou na aula passada que o momento linear total do sistema pode ser escrito como uma massa total multiplicada por a velocidade do centro de massa, né? Que eu tenho aqui derivada do vetor posição do centro de massa, isso é a velocidade do centro de massa, né? Então, a gente mostrou isso na aula passada, né? O momento linear de um sistema de partículas nada mais é que o momento linear do centro de massa, massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa, que é o R ponto, né, o Rzão ponto, né, é o momento linear total do sistema. Então, o momento linear total do sistema é o momento linear do centro de massa. Como é que eu calculo o momento linear do centro de massa? É a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, que é o VCM, né? Então, o momento linear do total do sistema é o mesmo do centro de massa, né? O vetor P do sistema é igual ao vetor P, o momento linear, do centro de massa. E a gente vê as condições em que o momento linear de um sistema vai ser conservado, tá claro? Né? Quando o sistema está livre, ou seja, se eu não tenho forças externas atuando sobre o sistema, significa que o sistema de partículas é livre, onde as forças externas líquidas são nulas, né? Isso vai implicar lá da equação dinâmica, né? Se a força externa é nula, isso significa que a massa vezes a aceleração do centro de massa, né? Porque R2 pontos é a derivada da velocidade do centro de massa, né? A derivada da velocidade é a aceleração, né? Se a força externa é nula, isso significa que a massa vezes a aceleração do centro de massa é zero, e significa então que a derivada do momento do centro de massa, né? A derivada temporal
do momento linear do centro de massa, ou a derivada do momento linear, do momento total do sistema é nulo, significando que o vetor P é uma constante, né? Então, se eu estou com um sistema livre, que não tem forças externas atuando, num sistema, o momento linear total do sistema, que é o momento do centro de massa, é uma constante. Tá? Isso está claro, a gente mostrou isso especificamente na aula passada. Né? Então, o momento linear total de um sistema livre, né, de forças externas, é constante e igual ao momento linear do centro de massa. Então, o momento do centro de massa vai ser um vetor constante, né? No caso, se eu não tenho forças externas atuando sobre o sistema. Muito bem. Aqui eu vou fazer um exemplo, né, de conservação de momento linear total quando eu tenho um sistema que está livre, tá? Certo? Então, aqui eu vou ter meu exemplo, né, de uso da conservação de momento linear de um sistema de duas partículas, tá? Eu tenho um homem que tem massa de 70 kg e está parado na extremidade, ou na ponta, né, de uma canoa também em repouso. Então, os dois em repouso, um homem em cima de uma canoa em repouso, onde o homem está numa das extremidades da canoa. A canoa tem massa de 60 kg, né, o homem tem massa de 70, e o comprimento da canoa é 4 metros. Então, o que vai acontecer? Ele vai correr em cima dessa canoa até a outra extremidade, né, e vai saltar na água com a velocidade horizontal de 2 metros por segundo, tá? Dado essas condições, né, eu quero calcular qual é que é a velocidade de recuo da canoa, né, e quanto é que de quanto a canoa recua no instante que o homem fez o salto, tá? Então aqui é um caso onde eu vou usar que eu estou com um sistema isolado, né, sistema homem-canoa, está isolado, ou seja, não tem forças externas atuando sobre o sistema homem-canoa. Claro, tem interação entre eles, né? Mas isso, lembra, a interação entre as partículas do sistema não interessa do ponto de vista da dinâmica. Para uma dinâmica de um sistema de partículas, só vai nos interessar as forças externas. No caso, é um sistema livre, significando que o momento linear total do sistema, ou do centro de massa, é conservado. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que é o nosso problema, né? Eu tenho uma canoa, que eu estou representando aqui como essa barrinha, né? Essa é a canoa. Claro, eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano, né? Então, aqui eu estou representando a canoa no instante inicial, onde no instante inicial, lembrando, a canoa tem um tamanho L, né? Tá desenhado aqui. E no instante inicial, tanto a canoa quanto o homem estão em repouso, e as suas velocidades são zero, né? Suas velocidades instantâneas são zero. O homem está numa extremidade da canoa, né? E a canoa está parada. Tanto o homem quanto a canoa estão parados. Significa que a velocidade do homem no instante inicial é zero e a velocidade da canoa no instante inicial é zero. Isso é a notação das velocidades, né? As velocidades iniciais do homem e da canoa são ambos nulos, né? E aqui eu estou localizando no eixo do X, né, as posições do homem e da canoa, né, no instante inicial. A posição do homem no instante inicial eu estou chamando de X do homem, XH, de I, no instante inicial. E a posição da canoa, na verdade, eu estou aqui localizando o centro de massa da canoa, né? Eu estou imaginando que a distribuição é uniforme da massa da canoa, né? Eu vou localizar, então, o centro de massa da canoa, que é XC inicial, a posição do centro da canoa no instante inicial. Depois, claro, o cara vai andar em cima dessa canoa e vai se atirar na outra extremidade. Então, aqui eu estou com o instante final, onde o homem aqui está se atirando na direção horizontal com uma velocidade VH, que é a velocidade do homem, né? Final. Então, é para a direita, né? O vetor velocidade dele está para a direita, então ele está com uma velocidade para a direita. Isso significa que a canoa, quando ele se atira aqui, por conservação de momento linear total, né? A canoa vai recuar, né? Tá? E aqui eu estou representando a velocidade de recuo da canoa, que é a velocidade VC final, que é a velocidade da canoa, imediatamente quando o homem se atirou, né? Como resultado da conservação do momento do sistema, então, no momento linear, né? Eu tenho que a canoa vai recuar com uma certa velocidade. Claro que o vetor velocidade tem direção contrária à velocidade do homem, da velocidade do homem, né? Então, esses dois vetores têm sinais contrários. Né? E, claro, com velocidades que a gente vai ter que determinar, né? Lembrando, nessa condição, tanto o homem quanto a canoa se deslocaram, então, se deslocaram. Então, agora eles vão ter novas posições, né? Aqui eu estou localizando, então, a posição final do homem, que é o XH final,
e a posição final da canoa, que é o x da canoa final. Então, só está dando aqui os dois instantes, o inicial, onde ambos estão em repouso, e o final, onde o homem se atira para a direita e a canoa recua com a velocidade correspondente. O que eu quero calcular aqui é quanto é que é a velocidade de recuo da canoa, né? Então, quanto é que é o VC final, e qual é que foi o deslocamento, né, da canoa, ou seja, qual é que é a diferença entre essas duas posições, né? A posição final comparada com a inicial da canoa, ou seja, o ΔX, né? Quanto é que foi o deslocamento da canoa do instante inicial até o instante final, né? Onde ela estava em repouso inicialmente e ela depois do recuo dela, né, com uma certa velocidade. E é isso que eu quero determinar, né? Qual é que é a velocidade de recuo da canoa e qual é que foi o deslocamento, ou seja, a diferença das posições do centro de massa da canoa entre o instante inicial e o instante final, onde houve um recuo, né, na canoa devido ao fato do homem andar por cima dela e se atirar, né? Esse caso, como eu estava comentando com vocês, né, é um sistema livre, né, um sistema canoa-homem, é um sistema de partículas. Eu posso encarar como um sistema de duas partículas, né? Apesar de eu ter objetos, né, eu posso encarar que isso é um sistema unidimensional de duas partículas, onde o homem é uma partícula e o centro de massa da canoa é uma outra partícula. Então, eu vou abstrair o homem e a canoa como dois pontos, né? Duas massas pontuais, que é o que nós sabemos as suas posições e as suas velocidades, tanto no instante inicial quanto no instante final. Mas, acabamos de mostrar, a gente mostrou isso na aula passada, né? Se eu não tenho forças externas, se eu estou com um sistema de partículas, no caso aqui um sistema de duas partículas, né? Isolado, sem forças externas, né? Atuando, né? Sobre elas, né? Lembrando, obviamente, aqui tanto a canoa quanto o homem estão sujeitos ao campo gravitacional externo, né? Mas esse campo gravitacional externo, tanto para a canoa quanto para o homem, estão sendo cancelados pelas forças normais, né? Então, do ponto de vista de força externa, nós não temos nenhuma força externa líquida atuando sobre as partículas do sistema, né? Na direção Y, que é onde eu tenho o campo externo, né, que é o campo gravitacional, nós não temos força líquida externa. Se esse é o caso, se a gente está com um sistema livre, né, o momento linear do sistema, que a gente chamou de pesão, né, vetor pesão, é um vetor constante. Mas lembrando, o vetor momento linear de um sistema de partículas é basicamente o vetor momento linear do centro de massa, o PCM, né? Como o sistema é livre, o PCM é constante. A gente vai usar o fato que o vetor do momento linear do centro de massa é uma constante para poder calcular a velocidade de recuo da canoa e a posição do centro de massa. Vamos lá, né? A massa total, claro, do sistema é a massa do homem mais a massa da canoa, né? O mH mais a massa da canoa, né? Massa total, emissão é isso, né? Lembrando como é que a gente calcula o momento linear do centro de massa. É a massa total do sistema multiplicada pela velocidade do centro de massa, né? Como o momento linear do centro de massa é uma constante, massa vezes a velocidade do centro de massa é um vetor constante, como nós estamos analisando um caso dimensional, né? Isso significa que a velocidade do centro de massa é uma constante. Se massa vezes a vetor velocidade do centro de massa é uma constante, como a massa total é uma constante, automaticamente a velocidade do centro de massa deve ser uma constante, né? Então, a VCM, que é a velocidade do centro de massa, é constante, é conservada, devido ao fato do sistema ser livre, sem forças externas líquida, né? Força externa líquida. Tem força externa, mas o resultado do líquido total é nulo, tá? Obviamente, a gente consegue ver da conservação das condições iniciais, né? Que a velocidade do centro de massa no instante inicial é zero. Por que a gente sabe que a velocidade do centro de massa é zero? Porque as velocidades das partículas que constituem o sistema são ambas nulas. Então, se as partículas individuais do sistema têm velocidade zero, obviamente a velocidade do centro de massa vai ser zero. Tá? A velocidade do centro de massa está com velocidade nula. Então, a gente sabe quanto é que é a velocidade do centro de massa inicial. No instante inicial, ambas as partículas estão em repouso, obviamente, então a velocidade do centro de massa vai ser zero também, né? Onde ambas as partículas estão em repouso. Né? Isso significa que, como a velocidade do centro de massa é conservada, o VCM é uma constante, e a velocidade inicial do centro de massa é nula, isso vai implicar, por conservação da velocidade do centro de massa, que a velocidade do centro de massa final, né, depois do recuo da canoa, né,
a velocidade do centro de massa também tem que ser zero, porque a velocidade do centro de massa é conservada. Como resultado, né, como consequência da conservação do momento linear do centro de massa. Como a velocidade do centro de massa inicial é zero, a velocidade final do centro de massa também é zero. Aí a gente vai usar esse resultado para conseguir calcular a velocidade de recuo da canoa. Como é que a gente vai fazer isso? Por quê? Lembrando, como é que a gente calcula a posição do centro de massa, né? A posição do centro de massa, num caso discreto, né, é 1 sobre a massa total, a soma sobre as partículas do sistema, M-alfa, R-alfa, onde é o produto da massa pela posição das partículas, né? Lembrando que a derivada desse vetor posição, né, é a velocidade, né, é o vetor velocidade do centro de massa, né? O Rzão ponto é o VCM, né? Ou seja, a velocidade do centro de massa, né, o vetor velocidade do centro de massa é definido como 1 sobre a massa total, o somatório dos produtos massa de cada partícula pelas suas velocidades individuais, né? Então, a velocidade do centro de massa, o vetor velocidade do centro de massa, para o sistema discreto é 1 sobre a massa total, o somatório do produto m vezes v, onde v é a velocidade de cada partícula. Então, como a gente sabe a definição da velocidade, do vetor velocidade do centro de massa, a partir das massas individuais de cada partícula e as velocidades individuais de cada partícula, a gente consegue calcular, no caso dimensional, né, qual é que é a expressão da velocidade qual é que é a expressão da velocidade do centro de massa final, né? É 1 sobre a massa total, a somatório sobre as duas partículas, né? Então, as duas partículas são o homem e a canoa, do produto da massa de cada uma dessas partículas pela sua velocidade correspondente. Né? Final, obviamente, né? São as velocidades finais, se eu quero calcular a velocidade de centro de massa final. Né? Então, a velocidade de centro de massa final é 1 sobre a massa total e a soma dos produtos massa de cada partícula, massa do homem, massa da canoa, multiplicado pelas suas velocidades. Então, a velocidade do homem final e a velocidade da canoa final. Mas, pela conservação de um momento linear, né, a gente sabe que o VCM final, a velocidade do centro de massa final, depois do recuo da canoa, tem que ser zero, porque a velocidade de centro de massa inicial também é zero, por conservação, né? Ou seja, por conservação, essas duas velocidades de centro de massa, tanto inicial quanto a final, ambas são nulas por conservação do momento linear total, né, do sistema ou o momento do centro de massa. A gente vai usar esta condição para conseguir obter quanto é que é a velocidade de recuo da canoa, né? Desta equação aqui, né, que dá a velocidade final do centro de massa como sendo nula, nós podemos relacionar, então, a velocidade de recuo da canoa com a velocidade do homem, né, quando ele se atira na horizontal com uma certa velocidade, né? Lembrando que é 2 metros por segundo, né? A velocidade com que ele se atira na horizontal para a direita, né? E as massas, né? Então, se eu isolar a velocidade de recuo da canoa, que é o VC final, né? A velocidade da canoa no final, a gente consegue escrever ele em termos da velocidade do homem, né, quando ele se atira, e a razão das massas, né, a massa do homem pela massa da canoa, né. A gente consegue ver que essas velocidades têm sinais contrários, obviamente está certo, né, lembrando aqui na nossa representação simplificada, né, os vetores de velocidades do homem e da canoa, claro, são em sentidos contrários, tem esse sinal menos que está aqui, significa que esses vetores de velocidades têm direções opostas, né. Mas, lembrando que eles são proporcionais, né, a velocidade de recuo da canoa é proporcional à velocidade de que o homem se atira na direção horizontal, a menos da razão das massas, né? Colocando numericamente, né, quanto é que é a velocidade da canoa em termos da velocidade do homem, né? A velocidade de quando ele se atira, né, para a horizontal, né, na direção positiva do x, é 2 metros por segundo, a massa do homem é 70 kg, a massa da canoa é 60 kg, né? Isso, então, nós podemos calcular quanto é que é a velocidade de recuo da canoa, né? Isso vai dar, então, menos 2,3 metros por segundo, que é maior, na verdade, que a velocidade de recuo da canoa, né, é maior que a velocidade com que o homem se atirou, né, na direção x positiva. Né. Dá para ver aqui claramente que se a canoa fosse mais massiva, né, a velocidade da canoa é inversamente proporcional à massa da canoa, né. Claro, fixada a massa do homem é a velocidade, né, do que o homem se atira. No caso aqui, a velocidade de recuo é maior que a velocidade que o homem se atira, devido porque a canoa é menos massiva que o homem. Né? A caso geral está aqui, né? O caso geral está aqui, calculado a partir da conservação do momento linear do centro de massa. Né? Que tem como consequência que a velocidade do centro de massa, né? O vetor velocidade do centro de massa é uma constante, é um vetor constante. Né?
Bom, calculamos a velocidade de recuo, menos 2,3 metros por segundo. Agora nós vamos calcular quanto é que é o deslocamento da canoa, né? Ou seja, a diferença entre a posição inicial e final da canoa. Na verdade, a diferença entre a final e a inicial da canoa. Para fazer isso, lembrando de novo, a gente sabe que o vetor velocidade centimassa é uma constante e é zero, né? Conseguiu mostrar, né, que dadas as condições iniciais, o vetor velocidade inicial, o vetor velocidade de centimassa sempre vai ser zero. Sempre vai ser um vetor nulo, né? Sempre vai ser o vetor zero. Isso a gente consegue saber porque a velocidade inicial do centimassa é zero. Como eu tenho conservação, ela sempre vai ser zero. Lembrando que velocidade de centimassa, no caso aqui unidimensional, né? A velocidade de centimassa pode ser escrita como uma derivada temporal da posição do centimassa, né? O xcm, né? Então, se eu derivo temporalmente o xcm, eu vou obter a velocidade de centimassa. Então, como o VCM é nulo, significa que a derivada da posição x do centro de massa, né, no tempo é nula. Isso significa que a posição do centro de massa é uma constante. Significa que a posição do centro de massa é sempre o mesmo valor. Ou seja, está congelado a posição x do centro de massa, né? A posição x do centro de massa está congelado porque o sistema é isolado, é um sistema livre, né? Como o x do centro de massa é uma constante, significa que as posições do centro de massa inicial e final têm que ser iguais, né? A posição do centro de massa inicial tem que ser igual à posição do centro de massa final, porque a posição do centro de massa é conservada, né? É uma constante de movimento, certo? Quem é a posição do centro de massa inicial, o xcm inicial? Bom, é a definição de posição do centro de massa, né? É a soma dos produtos massa vezes posição para as duas partículas do sistema, dividido pela massa total, ou seja, massa do homem, posição do homem inicial, mais massa da canoa, multiplicada pela posição da canoa inicial, dividido pela massa total. Quem é a posição do centro de massa final? A posição do centro de massa final é a mesma coisa, né? O somatório do massa vezes a posição de cada uma, dividido pela massa total. Então, essa é a massa do homem, vezes a posição final do homem, mais a massa da canoa, a posição final da canoa, dividido pela massa total. Então, aqui nós estamos calculando explicitamente quem são as posições do centro de massa a partir da definição de posição do centro de massa, no caso unidimensional, tanto a inicial quanto a final. Então, envolve as posições das partículas do sistema, tanto no instante inicial quanto no instante final. Aqui a gente vai definir o deslocamento da canoa, né, o ΔX da canoa, que é a diferença entre a posição da canoa no instante final e no instante inicial. Então, eu estou definindo o deslocamento da canoa. Então, qual é que foi o deslocamento da canoa desde o instante inicial até depois do recuo. Né? Lembrando que a gente pode escrever, a partir desse deslocamento da canoa, né, a gente pode escrever quanto é que é a posição final do homem a partir da posição inicial do homem, né? Qual é que é a posição final do homem? Bom, é a posição inicial do homem, mais o tamanho total da canoa que ele caminha, né? Ele vai caminhar sobre todo o comprimento da canoa, que é um tamanho L, e, obviamente, descontado o deslocamento da canoa, né? Descontado o deslocamento da canoa, que é o ΔX. Então, a posição final do homem pode ser calculada como a posição inicial dele, e mais a soma do L, mais o comprimento da canoa, mais o deslocamento da canoa. Então, vocês conseguem ver aqui que o deslocamento da canoa, o ΔX, é negativo, né? Que a posição do centro de massa é menor que a posição inicial, perdão, a posição final da canoa é menor que a posição inicial da canoa, né? Você olhar aqui no gráfico. A posição inicial da canoa está aqui e a posição final dela está mais próximo da origem. O ΔX é negativo, né? ΔX é negativo, dá para ver. Mas aqui eu só estou reescrevendo, né, a posição final do homem a partir da posição inicial do homem, tamanho da canoa e o deslocamento da canoa. Tá? E aí, claro, a gente pode calcular então quanto é que é a posição do centro de massa final, né? Reescrevendo então a posição do homem final e a posição final da canoa em termos de deslocamento da canoa. Então aqui eu estou escrevendo a posição do centro de massa final como sendo massa do homem, posição final do homem, que eu acabei de escrever em termos do deslocamento da canoa, né? E aqui a gente tem mais a massa da canoa, a posição final da canoa. A posição final da canoa eu posso escrever como a posição inicial na canoa mais o seu deslocamento, né? Mais o seu deslocamento. Por definição do ΔX, né? Aqui tá para ver, né? Que o XC final é igual ao XC inicial mais ΔX, né? Estou escrevendo então a posição do centro de massa final em termos do deslocamento da canoa, né? Mas lembrem,
a posição do centro de massa final é igual à posição do centro de massa inicial, onde a posição inicial do centro de massa a gente conhece, né? É dado pelas posições iniciais das duas partículas, homem e canoa. Tá? E vamos igualar, então, obviamente, né, essas duas quantidades. Quando a gente iguala essas quantidades, como a massa total é igual, né? Então, basicamente, a gente vai só usar os numeradores, né, das posições do centro de massa, tanto inicial quanto final. Aqui está o numerador da posição do centro de massa inicial, e aqui está o numerador da posição do centro de massa final, tá? Igualamos essas duas quantidades e isolamos o ΔX. No lado esquerdo, a gente vai ter um zero, obviamente, né? Vai ter cancelamento das condições iniciais. E no lado direito vai sobrar só ΔX, multiplicado pela soma da massa, que é a massa das massas, né? Que é a massa total, mais a MHL, onde L é o comprimento da canoa. Né? Então, a gente consegue calcular ΔX em termos das massas, né? A massa do homem da massa da canoa. Como eu estava falando para vocês, explicitamente o ΔX vai ser negativo, né? E L o comprimento da canoa. Então, eu consigo escrever o deslocamento da canoa em termos do comprimento da canoa e as massas, tá? Numericamente, né, se a gente substituir o tamanho da canoa, que é 4 metros, né? E as massas, né, a massa do homem e a massa da canoa, ou seja, a massa total do sistema, que é 60 mais 70, né? A gente consegue obter quanto é que foi o deslocamento da canoa, né? É menos 2,2 metros, ou seja, um deslocamento de modo 2,2 metros, né, para a esquerda. Né? Então, o ΔX é negativo, porque a canoa se desloca para a esquerda, com um módulo desse deslocamento valendo 2,2 metros. Então, a gente calculou aqui tanto a velocidade de recuo da canoa quanto o deslocamento da canoa, né, quando é que foi o resultado do deslocamento, a partir da conservação do momento linear do sistema, que corresponde à conservação do momento do centro de massa, e significa que a velocidade do centro de massa é uma constante. A gente usou o fato que a velocidade do centro de massa é uma constante para um sistema livre, né, para obter a dinâmica, né, a dinâmica que é simplificada porque a velocidade do centro de massa é uma constante, e como a gente sabe calcular tanto a velocidade do centro de massa quanto a posição do centro de massa, a gente usou esse vínculo, né, que a velocidade do centro de massa é um vetor constante. No caso dimensional, a velocidade do centro de massa na direção x é uma constante para obter essas equações dinâmicas relativo à canoa. Então, essa é para fazer uma aplicação num sistema livre de um resultado que a gente obteve na aula passada, que é a conservação do momento linear. Né? Eu só vou ter conservação do momento linear num sistema se a força líquida, né, resultante externa sobre o sistema for zero, que é o caso desse sistema canoa-homem. Né? Não tem força líquida externa sobre o sistema de partículas. Lembrando que na dinâmica do sistema de partícula, as forças de interação entre as partículas não interessa, tá? Não entra na dinâmica newtoniana para o sistema. E aqui agora vamos analisar finalmente, né, para o final da aula, a questão do momento angular de um sistema de partículas, né? Como é que a gente vai fazer o cálculo do momento angular de um sistema de partículas e em condições o momento angular do sistema de partículas vai ser conservado? Obviamente, como a gente fez para o momento linear, né? A gente vai designar quanto é que é o momento angular de uma das partículas, né? A alfaésima partícula do sistema. Somamos sobre os momentos angulares de todas as partículas do sistema, isso deve nos dar o momento linear do sistema. Então, aqui eu já vou já construir a notação, né? Eu tenho o meu sistema, que aqui eu vou assumir que é um sistema discreto, né? Eu tenho a alfaésima partícula do sistema aqui designada, né? E ela está localizada a partir, a posição dela, né, está localizada a partir de um sistema de referência inercial, tá? Está aqui o meu sistema de coordenadas, a origem do sistema de coordenadas está aqui, a origem O, certo? E aqui eu estou mostrando a alfaésima partícula do sistema. A alfaésima partícula do sistema está representada, está localizada pelo vetor posição da alfaésima partícula do sistema a partir da origem desse sistema de coordenadas inercial, que é o vetor R-alfa, como a gente já estava utilizando anteriormente. Né? Aqui eu vou localizar outros dois vetores posição. Tá? Eu estou escrevendo aqui para vocês, localizando, né, o centro de massa. Então, vamos supor que aqui está a posição do centro de massa, o CM, né? E como a gente está usando a nossa notação, né, a posição do centro de massa é o vetor R maiúsculo, né, localizado a partir da mesma origem do sistema de coordenadas. Aqui estou localizando, então, a posição do centro de massa e a posição da alfaésima partícula do sistema. E eu coloquei aqui também mais um vetor, que é o vetor R alfa', tá?
que é o R alfa'? O que é o vetor posição R alfa'? É o vetor posição da alfaésima partícula do sistema medido a partir do centro de massa. Então, a distância entre o centro de massa e a alfaésima partícula do sistema é R alfa'. Então, aqui eu tenho 3 vetores, né? O vetor R alfa, que localiza a partícula alfa, a alfaésima partícula a partir da origem, o R maiúsculo, vetor posição do centro de massa, e o R alfa' é o vetor posição da partícula medido a partir do centro de massa. Você consegue ver que esses 3 vetores estão conectados, né? O vetor posição da partícula relativa à origem O é a soma, né? É a soma desses 2 vetores aqui, né? É a soma do vetor posição do centro de massa mais a posição da alfaésima partícula relativa ao centro de massa. A soma desses vetores é igual ao R alfa. Fica essa relação guardada por enquanto, tá? Muito bem. Vamos então calcular quanto é que é o momento angular da alfaésima partícula em relativa à origem O. A definição de momento angular de uma partícula alfa, né? É a posição, vetor posição dela, produto vetorial com o momento linear dela, né? É o R vetor P, relativo à partícula alfa. Se a gente somar sobre todas as partículas, né, os momentos angulares de cada uma delas, ou seja, se a gente fizer a somatória em alfa dos L alfas, né? Ou seja, se a gente somar todos os momentos angulares de cada uma dessas partículas, a gente vai obter, obviamente, então, quando a gente soma sobre 1 até N, né, os alfas, a gente vai obter o momento angular total do sistema, né? Então, o momento angular total do sistema, que eu vou chamar de L, né, o vetor L, é o somatório sobre alfa de todos os momentos angulares das partículas individuais do sistema, que são os L alfas, né? E aqui explicitamente estou escrevendo quanto é que eu calculo um dos L alfas, né? O L alfa, ou seja, o momento angular de uma partícula alfa é o produto vetorial R vetor P para esta partícula alfa, né? Ó, lembrando que o momento linear da partícula alfa é a massa da partícula alfa multiplicada, né, pelo seu vetor velocidade, ou seja, o vetor posição da partícula alfa, a derivada temporal dele, né? É o R alfa ponto, né? Bom, essa aqui é a expressão usual para o momento angular total do sistema. Ela soma sobre as partículas do sistema dos momentos angulares de cada uma delas, né? Escrito em termos dos seus vetores de posição, né? Na verdade, a derivada temporal dos seus vetores de posição. Aqui eu só vou fazer um truque, né? A gente vai escrever, então, os vetores de posição das partículas do sistema, né? Os vetores de posições R alfa, em termos da posição do centro de massa e da posição da partícula relativa ao centro de massa. Então, só vou fazer essa substituição, né? Onde tiver R alfa, eu vou escrever em termos da posição do centro de massa e da posição da partícula relativa ao centro de massa. Né? Eu vou aqui, né? E substituo, onde tem vetor posição R alfa, eu substituo pelaquela relação do centro de massa e a posição da partícula relativo ao centro de massa, que é o R alfa', né? A mesma coisa aqui para o vetor velocidade da partícula alfa, né? Vai ser a soma, né, dos vetores velocidades do centro de massa e a velocidade da partícula relativa ao centro de massa, que é a derivada temporal do vetor posição R alfa'. Né? Eu recalculo esse produto vetorial. Claro que agora o produto vetorial vai ter 4 termos, né? 4 termos explicitamente. Claro, aqui eu só retirei a massa aqui para fora, né? Mas então a gente vai ter que calcular esse produto vetorial desses vetores somas, né? Esse produto vetorial desses vetores soma, né? Continuando a conta, né? Então, somatório em alfa, m alfa, e o produto vetorial desses vetores soma, né? Então, aqui a gente vai ter que fazer o produto vetorial termo a termo, né? R com R ponto, produto vetorial R com R ponto, lembrando que R maiúsculo é relativo ao centro de massa, né? Mais R com R ponto alfa', né? R alfa' com R ponto, e finalmente R alfa' com R ponto alfa', né? Então a gente fez os 4 produtos vetoriais correspondentes. E claro, né, isso vai nos dar 4 termos, 4 produtos vetoriais somados, né? Somatórios em alfa de cada um desses produtos vetoriais. Lembrando que a somatória em alfa, obviamente, vai somar só quem tem índice alfa, né? Então, no primeiro caso, como os vetores de posição do centro de massa não dependem de alfa, aqui eu vou ter só somatória
nas massas. No segundo termo, não, né? Eu tenho o índice alfa está nas velocidades linha aqui, né? E em cada caso onde eu tenho o índice alfa, o somatório vai ser relativo a essa variável, né? Essa variável muda alfa. Tá? Eu vou mostrar que desses 4 termos aqui da minha conta do momento angular total, os 2 termos intermediários aqui, né? O segundo e o terceiro termo, eu estou chamando de 1 e 2, mas é o segundo e o terceiro termo, são ambos nulos. Eu vou mostrar explicitamente que esses 2 termos são nulos, por quê? Tá? Justamente eles são nulos porque essas quantidades que estão entre parênteses, né, são nulos, né? Basta mostrar que o somatório em alfa de m alfa, r alfa', que é a posição da partícula do sistema medida a partir do centro de massa, né, isso aqui é zero. Eu vou mostrar que isso aqui é verdade, tá? Então, para lembrar, né, a posição do centro de massa é definido como o somatório em alfa, m alfa, r alfa, dividido pela massa total do sistema, né? Lembrando que esse primeiro termo aqui, né, envolve, né, a produto vetorial R, posição do centro de massa, vetorial com o somatório em alfa, m alfa, r linha, alfa, ponto, né? Certo? Isso é derivada temporal, né, a velocidade do vetor R'. Então, isso é a derivada temporal do vetor R', então aqui o somatório, eu posso trocar a ordem do somatório com a derivada temporal, né? Certo? Então, aqui, basicamente, esta quantidade é R vetor derivada temporal da quantidade somatória em alfa, m alfa, R' alfa. Né? Esta quantidade aqui, somatória em alfa, m alfa, R' alfa, é zero. Eu vou mostrar explicitamente que isso é verdade, tá? Então, aqui eu vou somar a soma m alfa, R' alfa, tá? Isso significa que isso é a soma em alfa, m alfa, o R' alfa, né? O R' alfa é basicamente a diferença do vetor R alfa com o vetor posição do centro de massa. Tá aqui, ó. O R' alfa é a diferença entre o R alfa e o vetor posição do centro de massa. Obviamente, faço a soma, né? A soma em alfa. No primeiro termo, então, nós vamos ter somatório em alfa, m alfa, R alfa, beleza? Tá aqui. Menos somatório em alfa, m alfa. Como o R, a posição do centro de massa, não depende de alfa, ele sai para fora do somatório, né? Então, eu vou ficar com R multiplicando o somatório em alfa, m alfa. Vamos identificar essas duas quantidades, esses dois termos, né? No primeiro caso aqui, no primeiro termo, somatório em alfa de m alfa multiplicado por R alfa é justamente a massa total do sistema multiplicado pelo vetor posição do centro de massa. Então, somatório em alfa, R alfa, nada mais é que massa total do sistema multiplicado pelo vetor posição do centro de massa. Esse é o primeiro termo. Menos, né, o vetor posição do centro de massa multiplicado por somatório em alfa dos m alfa. Somatório em alfa dos m alfa é a soma das massas das partículas do sistema, que é a massa total do sistema, certo? Então, o segundo termo, basicamente, é a massa total multiplicada pelo vetor posição do centro de massa. Então, essa diferença dá zero, tá? Então, aqui eu consigo mostrar que o somatório em alfa de m alfa, R' alfa, né, é zero explicitamente, por construção. Se isso é verdade, o terceiro termo é nulo, né, porque este cara aqui é igual a zero, é igual ao vetor posição, é igual a zero, né, é igual ao vetor nulo, né? E a gente acabou de mostrar que esse segundo termo, apesar de envolver a derivada do vetor posição R', né, no final das contas, ele é calculado também com uma derivada temporal da quantidade somatória em alfa, m alfa, R' alfa, que é zero, como a gente acabou de mostrar. Então, eu consigo mostrar explicitamente que este termo aqui, o segundo e o terceiro termo, são ambos nulos e restam como o cálculo do momento angular total do sistema só o primeiro e o último termo, né? Voltando. O primeiro termo é somatório em alfa e m alfa, que é a massa total do sistema, e o produto vetorial da posição do centro de massa com a velocidade do centro de massa. Aqui. Mais o último termo, né, que é o somatório em m alfa, e este produto vetorial aqui, né, que é o R alfa' vetor com a velocidade associada ao R alfa'. Aqui. R ponto alfa'. Claro que aqui, como eu posso passar as massas junto com a velocidade, né? A massa junto com a velocidade.
acompanhando o R ponto alfa', né? Ou seja, isso aqui vai representar o momento linear das partículas relativo ao centro de massa. Mas eu estou reescrevendo o último termo lá daquela soma, né? Onde os do meio são nulos, né? Bom, o que nós temos aqui, né? Nós temos a massa que multiplica esse produto vetorial, né? Aqui no segundo termo, lembrando que massa alfa multiplicado por a velocidade, né, associado ao vetor posição R alfa' é o momento linear P alfa', né? Ou seja, o P alfa' é o momento linear de cada partícula do sistema medido a partir do centro de massa, porque o linha é relativo tudo ao centro de massa, né? Então aqui eu tenho somatório em alfa, R' alfa vezes momento linear P alfa', certo? A massa aqui no primeiro termo eu posso acompanhar a velocidade de centro de massa, né? E o que eu tenho no final das contas, né? Eu consigo mostrar desta equação aqui, né? Que o momento angular total de um sistema de partículas, claro que eu estou fazendo no caso discreto, mas vale também para contínuo, né? O momento angular total de um sistema de partículas, dá para ver aqui claramente, né? O primeiro termo vai corresponder ao momento linear do centro de massa, porque eu tenho aqui R, que é o vetor posição do centro de massa, vetorial, com o momento linear do centro de massa, né? M vezes velocidade de centro de massa, que aparece explicitamente aqui, né? Que isso é o PCM, né? R vetor P relativo apenas ao centro de massa. R vetor P relativo ao centro de massa é a definição de momento angular do centro de massa. Tá? Então, o primeiro termo, basicamente, que é o R vetor P, centro de massa, é o momento angular do centro de massa, individualmente. Né? E o segundo termo, basicamente, é o somatório em alfa dos produtos vetoriais R vetor P, né? Que é momento linear, momento angular também, né? R vetor P é momento angular. Então, eu estou somando sobre todas as partículas os momentos angulares individuais, mas não é relativo à origem O. Aqui é o linha, né? É os momentos angulares de todas as partículas do sistema relativo ao centro de massa. Então, a gente conseguiu obter aqui explicitamente, né? Que o momento angular total de um sistema de partículas é o momento igual ao momento angular do centro de massa mais o momento angular total das partículas do sistema somado aos momentos angulares individuais dessas partículas relativo ao centro de massa. Essa é a expressão total, né, a expressão do momento angular do sistema de partículas. Né? É a soma do momento angular do centro de massa mais a soma dos momentos angulares individuais das partículas do sistema relativo ao centro de massa, que é o índice linha que a gente está usando aqui. Certo? Agora, eu vou determinar as condições em que o momento angular, né, esse vetor momento angular, vai ser conservado, como a gente determinou as condições em que o momento linear é conservado. O momento linear é conservado quando eu não tenho força líquida resultante externa. Né? Agora eu quero determinar qual é, que é a condição que esse vetor momento angular do sistema, ou seja, em que condições o momento angular de um sistema de partículas vai ser conservado. Né? Para isso eu vou fazer uma conta aqui para nós, e qual é, que é a condição, né, para a conservação do momento angular. Então eu vou voltar e lembrar que o momento angular individual das partículas do sistema, né, é o L-alfa, né, a partir da origem O, né, a gente viu, né, é o produto vetorial R-alfa, P-alfa, né, a posição da partícula, produto vetorial com o momento linear da partícula. Né. Eu posso calcular a taxa de variação temporal desse momento linear dessa partícula individual, né, é o L ponto, né, da partícula alfa. Né. Então aqui eu estou calculando a taxa de variação temporal do momento angular da partícula alfa. Bom, a taxa de variação temporal desse vetor envolve, então, a derivada temporal desse produto vetorial. A derivada temporal do produto vetorial segue a mesma regra da derivada do produto, né, de função de variável real, né, ou seja, a regra do produto vai envolver, então, a derivada do primeiro vetor, né, que é o R-alfa, mantido o segundo vetor, que é o P-alfa, né, então eu tenho o produto vetorial R-alfa ponto vetorial com o P-alfa, mas mantém o primeiro vetor, que é o R-alfa, produto vetorial com a derivada do segundo vetor, que é a derivada do P-alfa. Lembrando que esse primeiro produto vetorial, que é a velocidade da partícula alfa, que é o R-alfa ponto e a velocidade da partícula alfa, vetorial com o momento linear da partícula alfa, isso dá, esse produto vetorial dá zero, porque esses dois vetores são paralelos, né? O vetor velocidade da partícula alfa, basicamente, é o momento linear da partícula alfa dividido por m, né?
Lembrando que P é M vezes V, né? Então, esses dois vetores são paralelos, significando que se eu tenho dois vetores paralelos, o produto vetorial entre eles é zero. Então, esse primeiro termo aqui é nulo, né? O primeiro produto vetorial é nulo. E o que sobra como resultado da taxa de variação temporal do momento angular da partícula alfa, né, é o segundo produto vetorial, que é o produto vetorial R alfa, produto vetorial com a derivada temporal do momento linear da partícula alfa, né? Ou seja, isso pode ser escrito como uma taxa de variação temporal do produto R alfa, P alfa, né? R alfa, P alfa. Né? Onde ele escreveu, obviamente, aqui que a P alfa ponto, né, que é a derivada temporal do momento linear, né, pode ser escrito explicitamente em termos da derivada, passa para fora da derivada temporal, porque a derivada não está sendo aplicada sobre o vetor alfa, né? Sobre o vetor R alfa. Né? Muito bem. Muito bem. Lembrando, né, que a gente pode escrever pela segunda lei de Newton, né, a taxa de variação temporal do momento de uma partícula a partir da segunda lei, né, a taxa de variação do momento linear de uma partícula, né, é associada à força externa, a força resultante atuando sobre ela, né. Então aqui eu ainda posso escrever, né, ainda como ponto final, né, que a taxa de variação temporal do momento angular da partícula alfa, né, que eu acabei de mostrar é o produto vetorial R alfa, P alfa ponto, né, aqui eu vou usar a segunda lei, né, e reescrever o P alfa ponto, a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa, em termos das forças que atuam sobre a partícula alfa. Quem são as forças que atuam sobre a partícula alfa dentro do sistema, né? São as forças externas, né? Então aqui eu vou escrever o somatório das forças externas e internas sobre a partícula alfa. Isso nos dá a força resultante total sobre a partícula alfa. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente a força externa sobre a partícula alfa, as forças externas líquidas sobre a partícula alfa, mais as forças internas sobre a partícula alfa, ou seja, é o somatório de todas as forças sobre a partícula alfa devido às outras partículas do sistema, né? Ou seja, eu somo sobre beta, onde beta são todas as 1 menos n partículas do sistema, né? Que vão atuar sobre a partícula alfa. Então, eu estou aqui escrevendo explicitamente as forças totais, né, que atuam sobre a partícula alfa, né? As externas e as internas. Né? E nas internas, obviamente, está somando as forças sobre a alfa devido a todas as outras partículas constituintes do sistema. Então, é só uma maneira de reescrever a derivada temporal do momento linear em termos das forças externas e internas sobre a partícula alfa. Isso é, obviamente, a derivada temporal do momento angular de uma partícula do sistema. Né? Se eu fizer a soma sobre, né, o somatório de ambos os lados dessa equação, né, a soma sobre todas as partículas, né, se eu somar, então, sobre todas as partículas as derivadas temporais dos seus momentos angulares, eu vou ter, então, a derivada temporal, né, a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema. Ou seja, isso vai ser o somatório em alfa do L ponto, né, dos L alfa pontos. Né? Ou seja, a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é a somatória das taxas de variação temporais dos momentos angulares individuais das partículas do sistema. Como a gente mostrou aqui, né, o L alfa ponto, né, vai envolver o produto vetorial do R, posição da partícula alfa, com as forças externas e o produto vetorial do R alfa com as forças internas, onde as forças internas envolvem, né, os pares ação e reação F, alfa, beta. Tá? Então, aqui eu estou separando explicitamente os dois produtos vetoriais que a gente vai ter que calcular, a menos das somas em alfa, né? A gente vai ter que calcular esses dois produtos vetoriais, né? R alfa, forças externas, e R alfa, forças internas. Né? Eu vou mostrar aqui, só para simplificar, né, que bom, o primeiro termo está tranquilo, né? Somatório em alfa, R alfa, a forças externas, né? O segundo termo é mais complicado, né? O segundo produto vetorial é mais complicado, porque eu vou ter uma soma dupla, né? A soma em alfa, automaticamente, que já está aqui, né, por fora, somatório em alfa, mas também eu vou ter um somatório em beta, que é uma soma dupla, né, do produto R alfa, F alfa beta, tá? Eu posso mostrar para vocês, aqui tem um detalhe, né? Eu vou poder reescrever o produto, a soma dupla, né? A soma dupla
a soma dupla em alfa e em beta em termos de uma soma única, né? Só em alfa, com alfa menor que beta. Aqui eu tenho uma razoável para mostrar que isso é verdade, tá? Então, assumam, aqui eu vou só dar o detalhe, que eu posso escrever essa soma dupla em alfa e beta deste produto vetorial, onde dentro desse produto vetorial a gente tem as forças, né, do par ação e reação das partículas individuais do sistema atuando sobre a alfa, né? A alfa é uma partícula, né? Eu posso mostrar aqui explicitamente que esse somatório duplo pode ser escrito em termos de um somatório simples, só em alfa, né? Mas, quando eu faço isso, faço uma soma só em alfa, né? A gente vai ter que reescrever essa produto vetorial R alfa, F alfa beta em dois termos, tá? A soma agora é só em alfa e os dois termos, tá? Quais são os dois termos, tá? Os dois termos são o produto vetorial R alfa, F alfa beta, como está aqui originalmente, mais um segundo termo que é R beta vetorial com a F beta alfa. Então só troca a ordem aqui, alfa por beta, tá? Quando eu somo só sobre alfa. O que eu estou mostrando, o que eu estou calculando aqui dentro do somatório em alfa, né? Que é o segundo termo ali. Aqui eu estou calculando o produto vetorial da posição da partícula alfa e a vetorial com a força sobre a partícula alfa devido à partícula beta. E no segundo termo eu estou calculando o produto vetorial da posição da partícula beta vetorial com a força sobre a partícula beta devido à partícula alfa. Significando que aqui eu tenho produtos vetoriais F, onde eu tenho os pares ação e reação, né? Os F alfa beta e os F beta alfa, né? São os pares ação e reação das partículas do sistema. A interação da partícula alfaésima e a partícula beta, né? A betaésima do sistema. Mas é só um truque, tá? O somatório duplo em alfa beta pode ser escrito em termos apenas de um somatório em alfa, mas quando eu faço isso, eu tenho dois produtos vetoriais, né? Um relativo à partícula alfa e um relativo à partícula beta, certo? Eu vou definir o vetor posição relativa, né, da partícula alfa relativa a beta. Então, aqui eu tenho minha representação, eu tenho o sistema de coordenadas, a origem do sistema de coordenadas, as duas partículas, como eu estava mostrando para vocês aqui nesse produto vetorial, né, a partícula alfa e a partícula beta. Cada uma posição delas, né, a partícula alfa é localizada pela posição R alfa, a partícula beta é designada pela posição R beta, a localização das duas, né? E eu posso construir, né, definir um vetor posição relativa, né, que é a diferença do vetor posição R alfa com R beta. Então, eu vou definir um vetor posição R alfa beta, posição relativa, R alfa beta, que é esse vetor posição aqui, tá? Ele conecta a partícula beta com a alfa, ou seja, ele localiza a partícula alfa a partir da partícula beta. É só a definição do vetor posição. O que é importante aqui, o que é importante para nós é que esse vetor posição relativa, ele está sobre a linha que conecta as duas partículas, tá? Está sobre a linha que conecta as duas partículas. Muito bem, vamos continuar nossa continha em seu detalhe do somatório duplo, que a gente conseguiu transformar um somatório simples em alfa, né? Mas envolve agora dois termos, onde a gente tem os pares ação-reação F alfa beta e F beta alfa. Lembrando aqui qual é a anotação, né? F alfa beta são as forças sobre alfa devido às partículas beta, e alfa beta alfa, F beta alfa são as forças sobre a partícula beta devido às partículas alfa. Lembrando que da terceira lei de Newton, isso forma um par ação-reação, né? Ou seja, existe uma conexão entre essas forças, né? A força F alfa beta, que é a força sobre a alfa devido a beta, isso é o negativo da força sobre beta devido a alfa. É os pares ação-reação, que obedece à terceira lei de Newton, versão fraca, né? Então, usando a terceira lei de Newton, versão fraca, né? Aquele somatório duplo, como eu comentei para vocês, que é escrito em termos de um somatório único, né? Aqui a gente consegue simplificar, né? O segundo termo aqui que envolve a força F beta alfa, para a terceira lei de Newton, versão fraca, a gente pode escrever o F beta alfa como sendo negativo do F alfa beta. Então, eu vou fazer isso usando a terceira lei de Newton, versão fraca, né? Com isso, a gente consegue isolar aqui, fatorar, né, a força F alfa beta,
ela está multiplicada nesse produto vetorial, né, pelo vetor diferença, né, R alfa menos R beta, né, menos R beta. Lembrando que o vetor R alfa menos R beta é aquele vetor posição relativa, né, é esse vetorzinho que a gente definiu como R alfa beta. Então, aquele somatório ali duplo vai virar uma soma sobre alfa do produto vetorial R alfa beta, que é esse vetor posição relativa, produto vetorial com a força, né, só sobre a partícula alfa, onde eu fiz o uso da terceira lei, versão fraca. Voltamos à conta, né? Lembrando, F alfa beta são as forças que atuam sobre a partícula alfa advindas dos pares ação e reação com as outras partículas do sistema, né? Agora eu vou fazer uma suposição bem forte sobre como é a interação dessas partículas dentro do sistema, tá? Quando a gente mostrou na aula passada, a gente tem a versão fraca da terceira lei de Newton, que é basicamente essa equação aqui, né? A gente está dizendo que os pares ação e reação, os vetores força são antissimétricos, né? Mas a gente mostrou a versão forte da terceira lei de Newton. Ou seja, a versão forte da terceira lei de Newton, né, significa que as forças de interação são tipos centrais, né? As forças de interação estão sobre a linha que conecta as duas partículas, né? Então, se eu supor que as forças de interação entre as partículas, né, dentro do sistema, que são as forças F alfa beta, né? Lembrando que a força F alfa beta é a força sobre alfa devido à interação dela com as outras partículas do sistema, né? Se eu assumir que as forças são de interação, né, entre as partículas do sistema são centrais, né? A força, se ela é central, a força de interação se dá ao longo, né? O vetor força está ao longo da linha que conecta as duas partículas do sistema. Então, se a interação entre as partículas for tipo central, né? Ou seja, pode ser a gravitacional, coulombiana, etc. Se a interação é mediada por forças centrais, né? As forças internas das partículas do sistema são centrais, significa que a força F alfa beta está sobre a linha que conecta as duas partículas. Neste caso, né, este produto vetorial é nulo. Por quê? Porque como a F alfa beta vai ser, o para ação e reação, vai ser força central, ela é uma força que tem direção paralela com o vetor R alfa beta, que conecta as duas partículas, né? Lembrando que o vetor R alfa beta é o vetor que relaciona as duas partículas, mas está sob a linha que conecta as duas partículas. Então, se a força é central, se a força de interação é central, tanto o vetor F alfa beta quanto o vetor R alfa beta são paralelos, ou antiparalelos, né? Ou seja, estão sobre a mesma linha, né? E se eles estão sobre a mesma linha, né? E tanto simétricos quanto antissimétricos, né? Paralelo ou antiparalelos, né? O produto vetorial desse tipo de dois vetores sempre é nulo, né? Se eu estou com vetores paralelos ou antiparalelos, o produto vetorial entre eles é nulo. Isso significa que se as forças forem centrais, esse segundo termo que a gente está calculando, né? Que é o termo que é o produto vetorial R alfa beta com F alfa beta, é nulo, tá? Isso aqui vai ser nulo. E isso simplifica o cálculo que a gente está fazendo aqui, né? De quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema. A gente mostrou que isso é igual a esse primeiro termo, que envolve o produto vetorial da posição das partículas com as forças externas sobre elas, mas teria uma segunda contribuição que depende dessa quantidade que a gente está analisando, né? Então, se as interações entre as partículas forem centrais, né? Esse segundo termo do somatório é nulo e a gente fica só com esse primeiro termo. No caso específico, a gente está analisando forças centrais. E com isso, a gente consegue escrever, então, a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema. Se as forças de interações forem centrais, né, isso vai ser calculado, então, como somatório em alfa do produto vetorial R alfa com as forças externas atuando, né, sobre as partículas do sistema. Tá? Lembrando lá a definição de torque, né? O que está aqui dentro desse somatório, que é o R alfa vetor F alfa externo, né? É o torque, né? R vetor alfa é a definição de torque, né? Sobre uma partícula, né? É o torque devido às forças externas sobre a partícula alfa, né? R alfa vetor F alfa externo é o torque realizado sobre a partícula alfa devido às forças externas ao sistema. Então a gente consegue mostrar que basicamente aqui, se as forças forem centrais, né? A taxa de variação temporal do momento angular do sistema
é o somatório sobre todas as partículas do sistema, dos torques exercidos sobre cada uma das partículas do sistema, devido só às forças externas. Ou seja, se eu denotar aqui somatório em alfa dos torques externos sobre cada partícula do sistema é o torque resultante líquido, né? A gente consegue escrever quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular total de um sistema. A taxa de variação temporal do momento angular de um sistema de partículas, se a interação é central entre elas, né, dentro do sistema, isso é basicamente o torque líquido total, né? O torque líquido total devido às forças externas, né? Taxa de variação temporal do momento angular total do sistema de partículas é o torque líquido externo sobre o sistema, onde o torque líquido externo nada mais é que a soma dos torques individuais sobre cada uma das partículas constituintes do sistema, só devido às forças externas. De novo, como no caso do momento linear, a dinâmica do sistema de partículas, tanto para o momento linear quanto para o momento angular, a sua taxa de variação temporal, né, não depende das forças de interação, né, entre as partículas. Especificamente se a interação for tipo central, né? Toda a dinâmica se dá relativa às forças externas, né? E aí a gente consegue, para finalizar a aula, né, a gente consegue determinar quais são as condições, né, em que o momento angular total de um sistema de partículas vai ser conservado. Se a taxa de variação temporal dele depende do torque líquido externo, já está claro qual é, que é a condição em que o momento angular de um sistema não vai variar no tempo, né, ou cuja sua taxa temporal é nula. Tá claro? Quando eu não tenho força externa, né, sistema livre, né, se o torque líquido total devido às forças externas sobre o sistema for nulo, o L ponto vai ser zero, significando que o vetor L é um vetor constante, né? Então a gente já consegue entender em que condições vai acontecer isso, né? Se eu tenho força resultante externa total líquida nula, isso vai automaticamente ter consequência que o torque líquido total vai ser zero, porque ele não tem força externa líquida total atuando sobre as partículas do sistema, e automaticamente, então, a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema vai ser zero, significando que o vetor momento angular total do sistema é uma quantidade constante, é conservado, né? Então, a gente conseguiu mostrar aqui quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular total, ele é basicamente o torque líquido total devido às forças externas, e a condição de conservação é que, se eu não tenho torque líquido, que corresponde a não ter força externa resultante sobre o sistema, a gente vai ter o momento angular conservado. Então, a gente determinou aqui os dois casos, né? O momento linear total do sistema é conservado se eu não tenho força líquida externa, e automaticamente a mesma condição vai acontecer para conservação do momento angular total do sistema, né? Se eu não tenho força líquida externa, eu não vou ter torque líquido externo sobre as partículas, e automaticamente o momento angular não vai variar no tempo. Obviamente, eu posso ter componentes do torque numa certa direção nula, tá? Isso também vai implicar dessa equação aqui, que se eu tenho uma determinada direção, o torque líquido externo é nulo naquela direção, né? Não tem componente, né, naquela direção, isso vai implicar que a componente do momento angular naquela direção também vai ter uma constante de movimento, né? Então, aqui eu determinei o caso geral, onde o vetor L é constante e onde uma componente do momento angular vai ser constante, né? Eu posso ter uma componente do momento angular total do sistema constante, né, não variando com o tempo, desde que o torque líquido externo naquela direção que eu estou interessado seja nulo, né? Quando eu projeto o torque líquido naquela direção, isso me dá resultado líquido, né? Então, se eu tenho na direção N não tem torque líquido, o momento angular naquela direção, né, a projeção do L naquela direção N é uma constante, tá? Na aula que vem a gente vai continuar a análise de sistemas, né? A gente vai analisar, claro, o que está faltando aqui para nós agora é a análise. Já analisamos o centro de massa, o momento linear do centro de massa, o momento linear no sistema de partículas, o momento angular no sistema de partículas, as condições em que elas estão conservadas. Vocês conseguem entender o que a gente vai ver na aula que vem, né? Deve começar a analisar na aula que vem a definição de energia cinética de um sistema de partículas e a energia potencial de um sistema de partículas. Lembrando que, no caso, eu já comentei na aula passada, a questão da energia potencial
bem mais complicado, né? Lembrando que para um sistema de partículas eu tenho forças internas e externas, né? Então, quando eu for calcular ou enunciar a energia potencial de um sistema de partículas, a gente vai ter que separar a energia potencial associada às forças internas do sistema e a energia potencial associada às forças externas do sistema. Então, é um pouquinho mais complicado o enunciado da energia potencial total do sistema, que vai envolver tanto a energia potencial interna total quanto a externa total sobre o sistema. Isso a gente vai ver na aula que vem. Obviamente, quando eu tenho a definição de energia cinética no sistema e a energia potencial total do sistema, a gente pode escrever energia mecânica para um sistema de partículas, né? E ver em que condições a energia mecânica de um sistema de partículas vai ser conservada. Então, esse é o nosso assunto da aula de sexta-feira, né? Explicitamente. Né? A gente vai continuar analisando a questão agora com a energia de um sistema de partículas, né? Separando em cinética e potencial e as condições para conservação da energia mecânica, certo? Saiu por aqui, então nos vemos na sexta-feira para continuar a análise da energia do sistema de